Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje é a nossa segunda aula, aula número 2, mas antes de adentrar a segunda aula, eu gostaria de fazer uma revisão, recapitular algumas coisas muito importantes da nossa primeira aula, aula 1, que é uma aula de base, tá? É a aula base, né, introdutória a espaços confinados, norma 33, né, norma regulamentadora 33, tá? Vimos algumas situações de espaço confinado, né? Falamos dos primórdios da humanidade, que sem saber o que era a norma regulamentadora já se adentrava em espaço confinado, como criar poços de água para sustento de uma sociedade, né? Base humana. Também vimos, tá, em espaço confinado, o que o espaço confinado ele é limitado de entrada e saída, tem uma ventilação bem desfavorável, é pobre em oxigênio, possui contaminantes tóxicos inflamáveis, né? Deficiente de oxigênio e oferece riscos, né? À saúde e à vida do trabalhador. Tá? Vimos também que vários tipos de espaço confinado, ele pode ser redondo, cilíndrico, alongado, vertical, dei exemplos de cisternas, poços, válvula, túneis, esgotos, tanques, dutos e por aí vai. Tá? Fiz uma pergunta, né? Perguntei sobre a cabine de um avião, o submarino, e perguntei sobre um porão de uma aeronave, o que era ou não era espaço confinado, né? Espaço confinado é aquele que não está preparado para ter a habitação de uma pessoa, receber pessoas, né? A pessoa vai fazer o serviço ali, tem que sair da área imediatamente, assim que possível. Falei também sobre a PET, a APR, que são boas práticas de segurança do trabalho, né? Que é a permissão de entrada de trabalho, e-trabalho, e avaliação preliminar de risco, tá? É a APR e a PET. Falamos sobre isso, falamos sobre conhecimento e reconhecimento. O conhecimento, né? É você ter domínio da NR33 para você, com conhecimento, reconhecer, avaliar e controlar a área, né? Identificando os riscos, né? Só se faz isso sendo conhecimento, sendo conhecedor da NR33. Falamos também sobre isso. Falamos também sobre riscos adicionais, né? Que o famoso passar em branco, isso não vai acontecer. Uma estatística de 0 a 100, a 1% para acontecer, aquele 1% vai lá e acontece. Vimos isso também. E falei sobre, né? Comentamos sobre os riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos, elétricos, que são oferecidos num espaço confinado, que vamos aprofundar o conhecimento hoje. Certo? Aula de número 2. Temos aqui uma tabela, ela é muito importante para o estudo de segurança do trabalho, tá? Não só a NR33, mas para todas as NRs ela está atrelada, porque com isso aqui você consegue identificar qualquer tipo de risco, tá? Temos o grupo 1, grupo verde, risco físico. O risco físico, tá? Eles são classificados em ruídos, vibrações, radiações ionizantes, radiações não ionizantes. Ionizantes é a luz do sol. Não ionizantes, luz da lâmpada, por exemplo. Frio, calor, pressões anormais, umidade, né? São riscos físicos, tá? Temos o grupo de número 2, o vermelho, que é o risco químico. Poeira, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, substâncias compostas por produtos químicos em geral. São aqueles produtos, né, aquele risco que oriunda, né, de um processo químico. O físico já é aquele que encontra na natureza, físico mesmo. Temos também o grupo marrom, que é o 3, que é risco biológico. Tá? Aquele que envolve mais a parte de saúde, né? Vírus, bactéria, protozoário, fungos, parasitas e bacilos. Grupo amarelo, risco ergonômico. O que é risco ergonômico? É aquele que provém da postura, do desgaste, do estresse do trabalhador. Esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno e noturno, jornada de trabalho prolongada,
monotonia e repetitividade, outras situações causadoras de estresse físico ou psíquico. Particularmente, eu acho esse risco aqui, o ergonômico, um dos mais presentes na sociedade moderna, embora ele seja o mais banalizado. Risco ergonômico, né? Esse conceito. Mas como esse risco, ele tira o rendimento de uma empresa, o rendimento de um funcionário, ao meu ver, é um dos riscos que devem ser levados mais em conta. Esforço físico intenso, né? Excesso de peso, levantamento de peso, exigência de postura inadequada, por exemplo, a pessoa ficar dentro de um porão de um avião que ele tem 1 metro, a pessoa tem 2 metros, ela fica ali agachada. Isso é sacrificante para a coluna, né? Levantamento de peso, a pessoa ficar carregando saco de cimento, já pensou? O dia inteiro, tá? Controle rígido de produtividade, né? A pessoa trabalhar com a famosa pressa. Esse é um dos riscos mais perigosos dentro de todos, né? Porque a famosa pressa, o controle, né, da quantidade, provoca acidentes, são acidentes caros para uma empresa e irreparáveis. Tem muitas empresas, empresários que não gostam de ouvir isso, mas como técnico de segurança do trabalho, eu estou aqui para falar isso mesmo, tá? Não tem outra. Tá? A pressa é inimiga da perfeição e da qualidade, goste ou não goste. Tá? Imposição de ritmos excessivos é você fazer o mesmo movimento sempre, provocando a Dort-Lea. Tá? Trabalho em turno e noturno, a pessoa trabalhar o dia e trabalhar à noite, não respeitar uma escala de 8 horas, sair fazendo 12, 13, 16 horas de serviço. 1 hora vai dar uma distração, vai dar o cansaço, ela vai provocar o acidente, isso é fato. Jornada de trabalho prolongadas, monotonia e repetitividade, questão de uma pessoa ficar dentro de um submarino 4 dias. Né? Com certeza vai dar monotonia, não fomos criados para ficar num espaço, né, que não é confinado, já falamos sobre isso, preso ali, detido ali. Né? E outras situações causadoras de estresse psíquico ou físico ou psicológico. Tá? Risco azul é o grupo risco de acidente. Arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, aí entra o uso, né, de equipamentos adequados dos EPIs, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão. Bom, a probabilidade de incêndio e explosão é o risco de acidente, não é químico. Químico já é propriamente gases, vapores, fumos e poeiras, tá? O componente químico, tá? A gasolina é um risco químico. Tá? Agora, a explosão ela já é o risco de acidente, porque já ocorreu. Certo? Tem que deixar isso bem separado, porque em algumas questões acaba, né, uma coisa misturando a outra e na hora lá que se coloca a alternativa, o candidato, o aluno acaba escorregando na casca da banana. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Armazenamento inadequado, né? Vai fazer o armazenamento de tonéis de combustíveis, aí junto de uma sala que passa gases. Esse cuidado tem que ser tomado, porque vai criar um risco de explosão, com certeza. Animais peçonhentos, outra também que confunde. Bom, vírus, bactérias, protozoários, parasitas, bacilos, uma coisa. O veneno de um animal peçonhento é o risco biológico, mas o acidente que o animal provoca é risco de acidente. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso também numa questão pode ser oferecido para o candidato uma verdadeira casca de banana para ele escorregar bonito. Outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidente. Enfim, geral. Ok? Grande parte dos acidentes que ocorrem são mortais devido à falta de oxigênio, em virtude de desconhecimento dos riscos presentes. Por esta razão, 60% das mortes ocorrem durante o auxílio imediato às primeiras vítimas. Bom, o que acontece? Grande parte dos acidentes são mortais devido à falta de oxigênio. Poxa, se é espaço confinado, vimos, né, que o maior problema do espaço confinado é ele ser pobre, carente, né, em sua quantidade de oxigênio.
Logicamente, se uma pessoa ela fica presa, né, seja por vários motivos que vamos ver a seguir, em um espaço confinado, né, um dos maiores contribuintes ao seu óbito é a falta de oxigênio. Não vai ter jeito, tá? E muitas vezes o auxílio às primeiras vítimas não chega a tempo. Por quê? Porque muitas vezes se adentra ao espaço confinado sozinho. Vou dar um exemplo. A pessoa vai fazer a limpeza de um poço, de uma cisterna sozinha. Não tem uma segunda, uma terceira pessoa. A pessoa vai entrar num poço, tá? Numa cisterna, e chega ali, ela vai descer com uma corda, a corda apoia, arrebenta. E a pessoa fica dentro daquele poço ali horas, dias, né? O poço tendo água oferece risco de afogamento, hipotermia, que seja, dependendo da temperatura. Se esse poço que foi cavado não tem água, está seco, a pessoa ficando vários dias ali, ela vai sofrer desidratação. Se tiver muito calor, desidratação. Se tiver muito calor, né, ela vai oferecer riscos de alta temperatura, oxigênio, fome, né, e por aí vai. Então, a falta de oxigênio é um dos maiores contribuintes, né? A limpeza de um tanque de navio, a pessoa ficar presa ali dentro, ela acaba até desmaiando, porque é um espaço totalmente carente, tá? Em oxigênio, e ainda tem toxinas químicas tóxicas, né? Devido ao resíduo de combustível que sempre acaba ficando, não tem jeito. Os primeiros motivos de acesso aos espaços confinados são: bom, foram criados espaços confinados, não tem jeito, né? De acordo com a modernidade, né? O espaço confinado é necessário. Só que o espaço confinado ele foi feito para servir de conforto à sociedade. Porém, de vez em quando é necessário adentrar. Ele não foi projetado para a gente ficar no espaço, realmente, mas de vez em quando temos que perturbar, adentrar, invadir o espaço confinado, não tem jeito. O motivo é limpeza de uma caixa d'água, né? Já pensou um prédio ficar 4 anos sem limpar uma caixa d'água? Haja água ruim para se beber. Tá, manutenção, né? Muitas vezes acontece tanque de navio, tem que fazer manutenção, porque o próprio combustível ele corrói com o tempo, né? Conserto de uma cisterna, de uma caixa d'água, de um duto de água da própria SEDAI, tem que fazer o reparo devido à pressão, aquele duto fica sofrendo anos ali, pressão, e uma hora tem que interromper para fazer o reparo. Uma inspeção, né, inspecionar o espaço confinado, ou construir, né, a própria construção, certo? Os trabalhadores expostos devem ser informados sobre a localização e os perigos por meio de sinalização. Além disso, devem ser adotadas medidas para impedir que trabalhadores não preparados acessem ou trabalhem nesse espaço. Bom, quando você vai fazer um trabalho, vai perturbar, vai abrir um espaço confinado, tá? Por exemplo, um funcionário da Light vai adentrar numa tubulação, né, uma tubulação interna da Light. Ele vai ter que abrir essa tubulação. Ele tem que fazer a sinalização. Sinalização e isolamento dessa área. Por quê? Para evitar um acidente secundário, externo. Né? Mas aquele o famoso passar em branco. Eu vou abrir aqui essa tubulação, né? E não vou sinalizar porque ninguém é incapaz de enxergar o buraco e cair lá dentro. Tá, vai. Aí você deixa a tubulação aberta, passa um pedestre, não está vendo, não está isolado, não está sinalizado, a pessoa pega e cai. Aí, provocou um acidente de que não tinha nada a ver com a área do espaço confinado, acabou caindo dentro do espaço confinado, superior a 2 metros, com certeza fratura e por aí vai. É um fator que acabou ocorrendo. O famoso nunca se abre um espaço confinado, se invade o espaço confinado sem isolar e sinalizar a área muito bem feito. E sendo que nunca sozinho. Uma pessoa fora e outra pessoa dentro, realizando, né, o que tem que ser feito dentro desse espaço confinado. Logicamente, providenciando a oxigenação necessária, mas isso aí vamos ver nas próximas aulas sobre risco de explosão, oxigenação, isso aí é para uma outra história, tá? Outra coisa, riscos, tá? Outros tipos de riscos fornecidos pelo espaço confinado. Soterramento. Por exemplo,
Risco de chuva, por exemplo, chuva em Petrópolis, né? Risco de desabamento de uma casa. O soterramento, a pessoa acaba ficando num espaço confinado, ela fica presa. Tá? Afogamento, quer dizer, por exemplo, a pessoa está entrando num poço que não foi manilhado. Tá? Só foi cavado um buraco com água. Tem 4 metros de profundidade, a pessoa vai e entra ali. Risco de soterramento é iminente. De afogamento, nem vou falar. Aprisionamento também não vou entrar no mérito. Choque elétrico. O funcionário da Light ele vai entrar no duto, né, na galeria, para fazer manutenção. Risco de choque elétrico tem. Tá? Intoxicações por partículas de substâncias químicas nocivas. Um exemplo clássico disso aí, tá? Entrada de um duto de esgoto da SEDAI. É o que mais tem é infecções por agentes biológicos. Como tem? Tá? O grande clássico, tá, de oferecer esses riscos, seja soterramento, afogamento, aprisionamento, choque elétrico, partículas nocivas e agente biológico, são as tubulações no centro da cidade, seja de esgoto, seja de gás, ou seja de água, de luz. Né? Esses tubos, né, esses bueiros, vamos chamar assim, né, eles são assim, grandes ofertadores de risco, né? Porque o risco o duto de entrada da Light elétrico, da SEG, né, temos riscos químicos, né, de esgoto, agentes biológicos. O que acontece? Muitas vezes, a não realização, tá, desses dutos, né, no centro da cidade, a mistura de gás químico, né, do gás da SEG, com o gás do próprio showroom, do cheiro do esgoto, né, com alguma fagulha de corrente elétrica da Light, o que acaba ocorrendo? Explosões. Por isso que uma época, né, quando não se fazia essa manutenção adequadamente, acontecia de ocorrer as famosas tampas de bueiros voadores na cidade do Rio de Janeiro. Né? Foi reconhecida, né, como cidade das tampas de bueiro voador. Aquilo ali não é aleatório, é um casamento de risco. Risco químico, né, risco biológico e acaba sendo risco de acidente também, não tem jeito. Tá? A prevenção, o conhecimento, tá, do espaço confinado é a melhor maneira de se evitar esses acidentes. Está provocando muitas vezes vítimas fatais e realmente a queda de uma tampa de um bueiro é um resultado assim a nível de catástrofe. Vimos em algumas reportagens e vou até passar alguns vídeos, tá, sobre isso futuramente. Para acessar um espaço confinado, é vedada a realização de qualquer trabalho de forma individualizada e isolada. O que quer dizer com isso, professor Douglas? O funcionário não pode realizar nenhum trabalho em espaço confinado sozinho. É proibido. Você tem que ir com 1 ou 2 ou 3 colegas, sendo conhecedor da norma regulamentadora 33, pelo menos você realizando as horas tradicionais para você ter acesso a isso. E sendo que o espaço confinado ele não pode ser, como está aqui, ele não pode ser invadido, tá, por aqui, ó, trabalhadores não preparados. Tá? Outra coisa, a área tem que ser sinalizada, tá? Ela tem que ser isolada, para quê? Somente funcionários que são conhecedores da NR33, que são autorizados a entrar nesse espaço confinado, eles podem realizar o serviço. Por que o funcionário que não é conhecedor da NR33, não está credenciado ou autorizado, ele não pode entrar nessa área? Porque ele vai realmente realizar um acidente. Se não realizar, ele vai sofrer um acidente, tá? Possivelmente por falta de oxigênio, por ele não saber que aquele espaço está preparado para ele, ou então ele nem ter preparado como equipe o espaço de forma a nível de oxigênio, os seus riscos, para poder adentrar ali. Então, tem que estar isolado realmente, tem que estar sinalizado. Tá? Então vamos lá. O espaço confinado possui 4 fases. Não perturbado, quando o espaço confinado está em operação.
tá? Preparação de pré-entrada. O espaço confinado está fora de operação e deve ser preparado para a pré-entrada do supervisor de entrada. Pré-entrada. O supervisor de entrada realiza a pré-entrada inicial para liberar as diversas frentes de trabalho. Entrada para o trabalho. Os trabalhadores autorizados entram no espaço confinado para realizar as tarefas e eventualmente mudar a atmosfera interna. Então vamos lá. São 4 etapas. Não perturbado. O espaço confinado está ali funcionando normalmente, está quietinho ali na dele, tá? Está funcionando ali bonitinho, tá? Por exemplo, uma tubulação de água. Ela está passando com o seu fluxo de água. Se você for abrir aquela tubulação, você vai sofrer um acidente por pressão. Por quê? Você imagina, a água está passando aquela tubulação, você vai ser jogado quilômetros, metros longe, tá? Então, espaço ali. Preparação da pré-entrada. Tem que interromper, tá? Tem que interromper a operação, o trabalho do espaço. Por exemplo, o espaço está não perturbado, você tem que parar o duto de água, você tem que parar o fluxo da água e esperar aquela pressão, né, sangrar, se acalmar. Pré-entrada, o supervisor de entrada realiza a entrada principal, quer dizer, o supervisor ele é responsável por realizar, analisar, verificar os riscos eminentes, né? Principalmente preparar a famosa PET, a APR, para aí sim, no 4º passo, entrada de trabalho, os funcionários autorizados, conhecedores da NR33, vão adentrar naquele espaço, né, na tubulação de água, fazer o reparo, tem que fazer sem risco nenhum, né, e depois colocar o espaço, né, a trabalhar normalmente. A água, o fluxo vai passar normalmente, vai seguir, o espaço confinado ele segue sua operação normalmente, tá? Bom, agora eu queria, tá, convidar vocês a fazer alguns exercícios comentados sobre o acesso ao espaço confinado e também aos riscos, né, em relação a esse nosso amigo aqui, tá certo? Mapa de risco. Eu vou então agora passar para os exercícios comentados, meus amigos, só um minuto. Agora vamos botar a cabeça para funcionar um pouco. Ok? Exercícios comentados, aula 2. Vamos lá, essa é a parte que eu mais gosto. Os riscos físicos apresentados em um espaço confinado podem ser, letra A, gases e poeiras, B, bactérias e fungos, C, animais peçonhentos e ferramentas inadequadas, D, pressões anormais e vibrações. E aí, pessoal? Risco físico. Analisa um pouquinho aí. Pessoal, letra D. Pressões anormais e vibrações. Porque gases e poeiras está relacionado a risco químico. Bactérias e fungos, biológico. Animais peçonhentos e ferramentas inadequadas, risco de acidente. Então, é letra D. Pressões anormais e vibrações. Poxa, professor Douglas, vamos ter que decorar aquela tabelinha ali. Vai ter que pelo menos saber a que cada grupo pertence. Grupo 1, físico. 2, químico. Tá? 3, biológico e por aí vai. Tá? Questão 2. Os riscos químicos que se relacionam ao espaço confinado são, letra A, gases e fumos. B, radiação ionizante e não ionizante. C, bacilos e protozoários. D, estresse e ritmo excessivo. Tempo para vocês aí. Pessoal, aí sim, alternativa A, gases e fumos, tá? Que são oriundos de produtos e processos químicos. Falou, galera? Questão 3, meus amigos, tá? Eu botei ali a 4, mas é 3. Os riscos de acidente oferecidos por um espaço confinado são, letra A, umidade e calor, neblinas e vapores, iluminação inadequada e animais peçonhentos, ruídos e névoas. Tempo aí. Meus amigos,
Meus amigos, riscos de acidente, tá? Iluminação inadequada e animais peçonhentos, letra C. Ruídos, tá? E névoas está no risco físico. Neblinas e vapores, tá? Químico. Umidade e calor é físico também. Neblinas e vapores está tudo no risco físico. Só a C realmente que é risco de acidente. Perdão. Okay? Próxima questão. 4. Os riscos biológicos oferecidos por um espaço confinado são: letra A, protozoário e bacilos; B, neblinas e vapores; C, eletricidade e animais peçonhentos; D, ruídos e névoas. Tempo. Riscos biológicos que envolvem a saúde: protozoários e bacilos. Neblinas e vapores não. Eletricidade é risco de acidente. Ruídos e névoas também físico, tá? Realmente é a letra A. 5. Trabalho turno e noturno e controle rígido da produtividade estão interligados ao risco A, físico; B, ergonômico; D, de acidente; C, de acidente; D, químico. Letra B, ergonômico. Tudo que envolve a postura, ao estresse, ao ritmo, à produtividade do trabalhador é ergonômico, que, ao meu ver, é um dos mais importantes. Questão 6. Probabilidade de explosão e eletricidade estão relacionados ao risco, letra A, químico; letra B, físico; letra C, de acidente; letra D, biológico. Tempo. Meus amigos, probabilidade de explosão, eu não estou falando que é o produto químico que oriunda a explosão. E também eletricidade, tá? São riscos de acidente, tá? Não é químico, não é físico e muito menos biológico. Questão 7. Em qual espaço confinado encontramos em principal o risco biológico? Aqui eu quero saber qual desses espaços oferece ao trabalhador risco biológico. Tubulação de água, duto de esgoto, duto de eletricidade ou poste de eletricidade. Tempo. Gente, o que oferece o risco biológico é um duto de esgoto. Porque a tubulação de água, a água é potável, é limpa. Tá? Muito difícil, né, ter algum risco biológico. Eletricidade, por favor. Poste de eletricidade, muito menos. Tá? Agora, o duto de esgoto realmente oferece riscos biológicos de alto grau à saúde do trabalhador. Questão 8. Um funcionário que permanece sentado numa cadeira por 16 horas sem intervalo, ele sofre o risco, letra A, ergonômico; B, químico; C, físico ou D, biológico. Tempo. Gente, tudo que envolve, mais uma vez, né, a postura, né, em relação à produtividade, ao cansaço do trabalhador, letra A, risco ergonômico. Já pensou a pessoa ficar 16 horas na mesma posição sentada? Com certeza não há coluna que aguente. Risco, tá, ergonômico, letra A. Questão 9. Um funcionário que separa uma tubulação, que repara uma tubulação de água utilizando equipamentos danificados, corre o risco A, físico; B, de acidente; C, ergonômico; D, biológico. Tempo. Gente, fazer um reparo com equipamento danificado, físico não é mesmo, ergonômico e biológico também não, é de acidente. Com certeza ele está com a probabilidade de provocar, tá, de forma iminente, um acidente. Última questão. Ao realizar um reparo em um túnel sem iluminação alguma, se ocorre um risco: A, ergonômico; B, físico; C, químico; D, de acidente. Tempo. Bom, fazer o reparo em um túnel sem iluminação nenhuma, o risco é letra D, de acidente, tá? Com certeza ele vai fazer a manutenção, o funcionário da Light, da Ampla, vai fazer a manutenção de um fio, né? Ele vai fazer a interligação de um fio, só que ele vai fazer no escuro, ele não tem iluminação nenhuma,
né? Você já imaginou que situação, né? O risco não, o acidente que ele vai provocar ali dentro com ele mesmo, certo? Bom, meus amigos, questão seguinte. Estou finalizando hoje a nossa aula 2, tá? Na aula que vem, vamos começar falando novamente sobre o acesso ao espaço confinado, a perturbação do espaço confinado, tá? E vamos finalizar toda essa parte teórica básica aí de espaço confinado. Então, foi bom aí trabalhar aí, passar o conhecimento para vocês. Espero que hoje você saiba realmente o que é um espaço confinado, os riscos que ele pode lhe oferecer, quais são os procedimentos que você tem que ter em mente antes de trabalhar num espaço confinado, a fim de preservar a sua vida, a sua integridade, tá certo, caro companheiro de frente de trabalho? Um abraço aí a todos vocês, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.